Bem-vindos ao Coffee Break desta semana. Eu hoje estou com o Nuno Saramago, que é o responsável pela SAP em Portugal, conhecida de todos, nem precisa de apresentações. Vamos perceber o que é que esta importante empresa no mundo da tecnologia está a fazer em Portugal. Este conteúdo é patrocinado pela Rumos, especialista em formar profissionais e equipas para os desafios tecnológicos e de inovação. Olá, Nuno. Bom dia. A minha primeira questão, e quando eu neste início disse que vamos perceber o que é que está a fazer em Portugal, é porque nesta pesquisa para esta conversa eu percebi que a SAP em Portugal neste momento tem cerca de 850 pessoas a trabalhar para todo o mundo, ou seja, tem crescido a sua base de talento e tem com isso fornecido as outras subsidiárias em todo o mundo e não só as subsidiárias, como os clientes diretamente. Quer-nos falar um pouco sobre este crescimento, como é que isto começou, que caminho é este? É verdade, João. Antes de mais, obrigado pelo convite e por esta oportunidade de partilhar aqui consigo o que é que a SAP tem estado a fazer em Portugal. Efetivamente, ao dia de hoje, somos 852 pessoas em Portugal. 852 pessoas que trabalham nas mais diversas áreas da SAP, em cerca de 37 equipas diferentes, que vão desde servir os clientes em Portugal até a engenharia de produto que depois comercializamos em todo o mundo e a maior parte delas, efetivamente, num centro de serviços, como o João estava a dizer, que serve os clientes da SAP distribuídos por todos os países onde operamos, cerca de 156. Neste momento, também é interessante e importante referir que nós temos um conjunto de colegas, uma força de trabalho altamente diversa, portanto com muitas perspectivas, muitos backgrounds, diferenças de idade. Nós temos, para ter uma ideia, 32 nacionalidades diferentes em Portugal e, portanto, temos um conjunto de pessoas que fizeram formação não só em Portugal, mas noutros países e decidiram vir viver aqui e trabalhar connosco e a partir daqui, no fundo, ter uma carreira internacional a servir projetos da SAP a nível global. Estes projetos são tipicamente projetos de transformação, onde as empresas procuram otimizar as suas operações, procuram melhorar, ter um negócio que corra de forma mais sustentável, mas também que seja mais rentável. E são projetos em muitas indústrias diferentes. Nós servimos 25 indústrias, ou se quiser, setores de atividade, de forma muito específica e detalhada, ou seja, não fazemos só sistemas genéricos, mas em cada um dos setores de atividade suportamos os processos com grande detalhe e, portanto, isto também dá uma abrangência interessante e uma perspectiva de carreira muito importante para quem trabalha connosco, no sentido de se especializar não só em tecnologia, mas também em setores de negócio muito concretos. A segunda pergunta que tinha era exatamente esta. Nós vivemos um momento do boom da transformação digital e o Nuno tem essa perspectiva de olhar para os 156 países da SAP, mas especialmente para Portugal e para o mercado nacional. Esta transformação digital em que a SAP tem esta característica de desenvolver não só software específico, mas também depois, como disse, partilhado, do vosso ponto de vista, uma leitura, o nosso mercado já percebeu definitivamente que esta transformação digital é importantíssima para o negócio nas empresas, que sem o fazer vai ser difícil sobreviver, ou ainda estamos numa fase de tentar convencer os gestores? Não, eu acho que não há dúvida que tem que ser feita uma transformação. E eu até diria mais, João, não é apenas uma transformação digital, porque tipicamente nós associamos muito isso ou algumas pessoas pelo menos associam, em agarrar num determinado processo que corre de forma física ou baseado em papel ou outro meio que seja e torná-lo digital, portanto digitalizando esse processo. Eu falei em transformação num sentido inclusivamente mais lato, ou seja, transformação mesmo de negócio, porque na maior parte dos clientes onde trabalhamos, e em Portugal, sejam grandes empresas ou PMEs, que são hoje em dia 70% dos nossos clientes, nós trabalhamos em transformação dos processos de negócio e das operações. Portanto, sim, é verdade, com sistemas digitais e utilizando as últimas tecnologias, nomeadamente de inteligência artificial,
mas depois com muito foco também em transformar o próprio processo nos tais 25 setores de atividade e a forma como as empresas trabalham. E isto é importantíssimo, não só na perspectiva, lá está, da adoção de tecnologia digital, porque muitas vezes esta adoção prende-se com uma necessidade de alterar a forma de trabalhar, alterar a forma de ir para o mercado, alterar a forma de servir os clientes. E, portanto, é preciso uma gestão da mudança e é preciso fazer esta transformação, sim senhor, utilizando ferramentas digitais, mas muito mais na perspectiva do negócio e dos processos. Porque é aí que nós vamos obter valor, é aí que vamos modernizar, é aí que vamos comparar com benchmarks de outros peers ou de outras empresas do mesmo setor a nível global e, portanto, daí tira-se muito mais valor do que apenas digitalizar processos. Para a sua pergunta, é verdade, em Portugal não há dúvidas que esta transformação tem que ser feita. Eu acho que neste momento, mesmo no contexto europeu, todos nós sabemos o que tem sucedido e a pressão que existe para usarmos a inovação como fator diferenciador. E, portanto, eu acho que os gestores portugueses têm claro, e atenção, não estou a falar só das grandes empresas, estou a falar na generalidade das pessoas com quem trabalhamos, têm muito claro que nós temos que transformar-nos e transformar-nos com velocidade. E, portanto, nós temos sentido isso. 2024 foi um ano de grande crescimento para nós em termos de cloud, que é onde nós estamos a investir mais. Nós crescemos em termos de novos, nós chamamos-lhes bookings, mas no fundo são novos negócios de cloud. Nós crescemos 79% face a 2023. E tanto com clientes de longa data, posso-lhe falar numa Trivalor, numa Sograp, numa Vicaima, novos projetos a surgir numa EDP, numa Galp, para também falar dos grandes clientes, mas também em ganhar muitos novos clientes pequenos, como uma Mapa Engenharia, ou pequenos, mais pequenos no fundo. E, portanto, tem sido transversal esta necessidade de transformar e de modernizar. A SAP é um gigante europeu e, olhando para estas questões geopolíticas e geoestratégicas que têm sido visíveis nos últimos tempos, há uma pressão acrescida para... Vocês sentem essa pressão de não poder falhar agora? Eu diria que pressão nós sempre tivemos, mas existe uma responsabilidade grande, não é? E já agora, só para lhe dizer, eu concordo da SAP e recentemente nós tornámos-nos a empresa europeia com maior capitalização bolsista, mas eu gosto muito de pensar na SAP como a SAP Portugal sendo uma empresa portuguesa dentro de um ecossistema de uma multinacional. E trabalhamos muitas vezes assim na nossa equipa, pensamos na SAP Portugal, como é que nós trazemos o melhor deste franchising multinacional para os nossos clientes em Portugal. Mas sentimos efetivamente uma responsabilidade e é por isso que o nosso CEO tem feito, o Christian Klein, várias declarações no sentido de também fomentar esta inovação e transformação na Europa, nomeadamente em Davos, ele disse isso, e tentarmos com outros parceiros que existem na Europa, grandes empresas como a ASML, por exemplo, na área dos semicondutores, de fomentarmos este ecossistema de inovação europeu e conseguirmos ter uma projeção a nível global que nos permita ombrear e ter mais empresas deste calibre, digamos assim, no contexto mundial. Portanto, existe essa responsabilidade, sim. Vou olhar aqui para o boom do momento, estamos a falar do IA, Inteligência Artificial. A vossa estratégia para para o desenvolvimento destas soluções de IA, gostaria de conhecer um pouco mais. Há várias empresas que já apostam nos agentes inteligentes, há empresas que há algum mercado que diz que tem que ser algum cuidado para que não existam muitos agentes em simultâneo a atropelarem-se uns aos outros dentro das empresas. É óbvio que tem que haver uma governança muito clara dentro das empresas para isso. Qual é a estratégia da SAP relativamente a esta questão das soluções de inteligência artificial dentro das empresas? A nossa estratégia é muito simples. Nós queremos usar a inteligência artificial para melhorar o negócio das organizações. E, portanto, nós o que estamos a fazer não é reinventar, para lhe dar um exemplo, Large Language Models. Nós até achamos que muito rapidamente eles estão a tornar uma commodity e muita da infraestrutura que é necessária para a inteligência artificial generativa e mesmo dos agentes está disponível. O que nós queremos é pôr isso no contexto de cada um dos 25 setores de atividade. E, portanto, a nossa estratégia chama-se, por isso, Inteligência Artificial de Negócio. Porque nós queremos, efetivamente, utilizar esta tecnologia no contexto de cada empresa.
O que é que isto quer dizer no contexto de cada empresa? Quer dizer que esta tecnologia tem que ser muito fiável nos resultados que apresenta, porque estamos a falar de decisões de negócio, não é? Eu não posso ter alucinações ou qualquer tipo de desvios quando estou a pedir que me sejam dados resultados sobre a minha operação. Portanto, tem que ser muito fiável. Tem que ser relevante no contexto da minha empresa. Portanto, não há inteligência artificial proveitosa, digamos assim, sem uma base de dados de qualidade. E, portanto, quando eu digo tem que ser relevante, tem que ser, no contexto dessa empresa, dar as respostas específicas de acordo com o negócio que ela faz, com as margens que tem, com o tipo de mão de obra e de colaboradores que tem. Portanto, tem que ser muito contextualizada. E depois tem que ser uma inteligência artificial que respeita princípios de ética. Isto para nós é importantíssimo. Nós criámos, já em 2008, um conselho para o desenvolvimento da inteligência artificial com princípios de ética, porque as áreas onde nós disponibilizamos tecnologia de inteligência artificial, neste contexto de negócio, são altamente críticas, não é? Nós disponibilizamos na área de recursos humanos, nas áreas de abastecimento logístico de bens essenciais e, portanto, fizemos este conselho em 2008 não só com outras empresas, mas com entidades independentes e outras sem fins lucrativos, para que consigamos avaliar e, em última instância, temos um modelo de governação deste desenvolvimento interno que vai até ao nosso CEO como sponsor executivo e, portanto, que validamos cada novo desenvolvimento de tecnologia de inteligência artificial antes de ele ser aplicado às nossas soluções. E para lhe dar um exemplo muito concreto, nós nunca lançamos um novo produto sem que, por exemplo, se consiga auditar um determinado algoritmo de inteligência artificial para perceber porque é que determinada decisão foi tomada. Portanto, por exemplo, dou-lhe este exemplo porque nem todos os sistemas vão precisar de auditar os algoritmos de inteligência artificial, mas nós, operando no contexto de negócio, temos que ter esta responsabilidade. Uma das coisas que se tem falado muito, ou que existe ainda alguma imagem, é que estas soluções de inteligência artificial são facilmente adquiridas pelas grandes empresas e a minha pergunta é: vocês têm alguma solução que pode apoiar as pequenas e médias empresas, tendo em conta que o mercado nacional é um mercado, uma estratégia que possa chegar a essas pequenas e médias empresas? Tendo em conta que Portugal, o seu panorama é claro, ou seja, a maioria é pequenas e médias empresas e, portanto, aquilo que eu queria saber é se a SAP tem uma estratégia que tenha como atenção estas empresas. Não, sem dúvida, porque nós temos aqui duas grandes opções em termos de inteligência artificial de negócio. Uma que é disponibilizar toda esta tecnologia contextualizada nos setores de atividade para que depois se desenvolva aí em cima novos processos, novos agentes de inteligência artificial. E a outra tem a ver mais com uma forma de consumo dessa inteligência artificial de negócio. E aí é onde efetivamente existem grandes benefícios para as pequenas e médias empresas, porque com a cloud ganhamos essa escala. Portanto, nós temos, felizmente, toda a nossa base de clientes a nível mundial, temos cerca de 20 mil clientes que disponibilizaram os seus processos para serem analisados. E estamos a falar de processos financeiros, de logística, de recursos humanos, para serem analisados pelos modelos de inteligência artificial e, portanto, o sistema como um todo aprende com esses processos, não com os dados são de cada um, mas com os processos em si e os fluxos. E portanto, para as empresas que querem consumir estes novos automatismos, auxílios, portanto, que são uma super capacitação das pessoas que trabalham com as soluções da SAP, elas podem fazê-lo simplesmente consumindo estes processos que nós próprios desenvolvemos e que depois disponibilizamos em larga escala na cloud. Tal como acontece no nosso telemóvel, ou seja, não estamos a falar de quando a SAP começou que tínhamos que fazer um projeto de vários meses, uma grande implementação, não. É na cloud, está disponível imediatamente, como nos nossos telemóveis, quando pomos uma nova app com a nova versão e o processo está lá. E, portanto, facilita muito, para responder à pergunta do João, às PMEs não terem que gerir uma infraestrutura, adicionar eventualmente memória, ter que treinar novos modelos. Não, é pronto a consumir. Eu penso que isso ajuda. Uma das coisas que as questões geopolíticas, do meu entender, e é uma análise muito própria, fez
parece que fez esquecer. Nós reclamamos muito, nós europeus, reclamamos muito as medidas do atual governo e do atual presidente dos Estados Unidos, mas depois esquecemos de alguma forma aquilo que fomos conquistando. Eu estou a falar do ESG, porque é algo que as empresas europeias têm vindo a implementar, e eu sei que a SAP tem uma estratégia muito bem definida relativamente não só à integração social e abrangente de funcionários, como também um cuidado muito grande com a pegada de carbono. Quer-nos falar um bocadinho desta estratégia? Sim. E nós recentemente reafirmámos o nosso compromisso com a sustentabilidade e com o ESG em geral. Mas eu penso que às vezes também importa irmos um pouco mais ao detalhe, não é? Porque é normal, todos nós somos bombardeados com soundbites, mas depois às vezes importa irmos um pouco ao detalhe. E quando nos Estados Unidos saiu a nova lei do DEI, não é? Do Diversity, Equity and Inclusion, se nós formos a ver ao detalhe, o que nos diz é que nós não devemos discriminar. Nem discriminação positiva, nem discriminação negativa. Portanto, não devemos tentar combater, digamos assim, a falta de diversidade com imposições que discriminam alguém. E nesse sentido, para nós também facilita, porque os nossos princípios de garantir que temos uma força de trabalho diversa, que as pessoas estão incluídas e que se sentem parte todas, sem qualquer tipo de distinção da nossa empresa e das equipas de projeto que temos em conjunto com parceiros e clientes, e os nossos princípios enquadram-se com essa legislação. Portanto, eu diria que muitas vezes, se formos ao detalhe, nós conseguimos continuar a operar de acordo com os nossos valores, vendo que não é necessário entrar em conflitos ou destrinçar completamente. Não precisamos ser radicais, na verdade. Exatamente, João. E, portanto, isto na parte social. E, portanto, aí nós mantemos totalmente os nossos princípios em termos de diversidade e inclusão. A riqueza da SAP vem muito daí. Não há criatividade sem diversidade. Não, se nós tivermos uma equipa toda da mesma universidade, toda da mesma idade, toda do mesmo sexo, a criatividade não vai ser excepcional, diria, não é? E, portanto, esse é nós trabalhamos com propriedade intelectual, é uma das nossas grandes mais-valias e, portanto, é fundamental para nós continuarmos a trabalhar sobre esses princípios. E é como lhe dizia há pouco, em Portugal nós temos 32 nacionalidades e é fantástico trabalhar com esta diversidade de backgrounds e de contextos de cada um. Portanto, na área do social, eu diria que nós continuamos a operar bem, sem radicalismos. Na área da governação, portanto, nós sempre, ao longo de toda a história da SAP, nos nossos 53 anos, nós sempre foi essencial para nós ter modelos de governo auditáveis, responsáveis, de acordo com a lei, e, portanto, isso é algo que nós sempre fizemos, e a avaliação de risco e de compliance está no DNA das nossas soluções. E na parte de sustentabilidade, nós lançámos no final, aliás, de 2024, uma coisa que se chama Green Ledger, que é como se fosse uma contabilização verde. Mas não é apenas verde. É, sim senhor, de monitorizar emissões de CO2, mas também monitorizar consumo de matérias-primas, de água, de energia. E, portanto, conseguimos pôr com este Green Ledger no balanço um novo indicador que nos dá, para além de profit and loss, não é? De proveitos e lucros, proveitos e gastos, também a informação sobre a nossa pegada, o nosso impacto ambiental. E isso para nós continua a ser fulcral, porque quando uma empresa, uma organização está a gerir o seu impacto ambiental, também está a gerir a otimização das suas operações. Portanto, se uma empresa consome menos recursos e emite menos CO2, tipicamente também está a conseguir ser mais otimizada na forma como produz um produto ou um serviço. E, portanto, eu diria que com naturalidade nós continuamos a seguir esse caminho, porque é o caminho da otimização e da melhoria contínua. Realçar só, para terminarmos aqui, voltando ao princípio de uma coisa que eu acho que ficou claro. Estes 852, ao dia de hoje, quando falámos eram 840, entretanto já vamos nos 852, e aquilo que lhe queria perguntar era: isto não só dimensionou a SAP Portugal do ponto de vista de crescimento e de trabalho para as suas subsidiárias e para os seus clientes, mas isto é um incremento na economia nacional e é também um crescimento da própria subsidiária SAP em Portugal em termos de faturação. Sim, sem dúvida.
E nós primamos, não só por ser uma empresa europeia, mas porque a SAP sempre foi criada e sempre operou com essa gênese, por em cada país em que operamos, pagar localmente os nossos impostos, ter localmente, obviamente, o cumprimento de toda a legislação, mas para responder ao João, que efetivamente nós temos esse impacto positivo na economia nacional. É público, nós anunciámos a nossa faturação do ano passado à volta dos 190 milhões e cerca de metade disso é exportação. Mas exportação, no fundo, de propriedade intelectual, de alto valor acrescentado, e que é feita no nosso país e que contribui para a nossa receita fiscal em Portugal, e portanto nós temos muito orgulho desse impacto, que é não só um impacto direto, mas depois também com aquilo que ajudamos os nossos clientes a fazer mais negócio, a melhorar as suas operações, e portanto também nesse aspecto contribuímos depois ainda mais com o ecossistema de parceiros, que deve representar em Portugal mais cerca de 5 mil consultores. É um impacto muito positivo na economia portuguesa como um todo. Estes 852, ou este número de projetos que no fundo tem uma tendência de crescimento, pode crescer ainda mais? Sim, sem dúvida. Tem isso como estratégia no seu plano de negócio, crescer esta área? Sim, nós nos próximos 3 anos vamos pelo menos contratar mais 100 pessoas ao ano, para além destas 852. Fazemos também através de cerca de 12 parcerias que temos com universidades e politécnicos nacionais, e vamos continuar a investir muito aí, porque nós vivemos já num mercado de pleno emprego. As tecnologias são um mercado de pleno emprego. E, portanto, para nós é altamente crítico continuar a ter candidatos, continuar a poder recrutar mão de obra qualificada. E, portanto, sim, o plano é de crescimento, e não existem muitos mais centros de serviços como aqueles que a SAP tem em Portugal. Existe um no leste europeu, existe outro no Extremo Oriente, e existe um nos Estados Unidos. E, portanto, fomenta também alguma concorrência interna. Sim, sim. Que é saudável, não é? É verdade. Ver quem é que cresce mais depressa, quem é que consegue produzir mais talento e quem é que consegue produzir mais know-how dentro da própria empresa. É verdade. E quem é que consegue ter mais projetos e atrair mais projetos. Exato. Nós estamos numa situação privilegiada no nosso país porque temos bom nível de inglês, boas universidades com excelentes engenheiros, e não só nas áreas de engenharia, que nós também contratamos outro tipo de perfis que não engenharia. Temos um país seguro, temos um país com um ótimo clima e, portanto, temos um conjunto de vantagens nessa competição. Mas este projeto não atrai só, ou seja, vocês não têm, não é exclusivamente portugueses, como dizia, tem 32. Isso também atrai que pessoas jovens, casais jovens, venham para Portugal viver para trabalhar na SAP. Sim, sim. E temos muitos exemplos. As nacionalidades estrangeiras que nós mais temos aqui a trabalhar connosco na SAP Portugal são americanos, espanhóis, russos, e penso que estes estão nas três principais. E portanto temos muita gente que vem dos mais diversos países e decide vir para Portugal a trabalhar connosco, e portanto é um fator de atratividade, sim. De mão de obra qualificada. Muito obrigado por ter vindo conversar um pouco connosco sobre a SAP e o caminho da SAP, que do meu ponto de vista é provavelmente na minha escala das 5 mais importantes formas de Portugal poder crescer, que é estas empresas poderem vender talento para as suas subsidiárias internacionais e para os seus clientes e atrair pessoas jovens com talento para vir para Portugal viver e trabalhar. Obrigado. Nós voltamos para a semana.